Eu quero convidar você de imediato para ler um versículo comigo em Lucas capítulo 17, versículo 32. Coloquei uma imagem aí para você olhar. Essa imagem, ela já tem muito a ver com o que nós queremos falar nesta noite. Lucas capítulo 17, versículo 32. Eu tenho que reconhecer que a ideia de pregar esse tema nesse formato veio de uma leitura que fiz há algum tempo, de um texto de um grande pastor, um grande pregador anglicano, chamado J.C. Ryle. E eu li um capítulo de um determinado livro em que ele fala sobre esse assunto. Ele mencionou mais ou menos essa ideia, e eu fui muito tocado naquela ocasião, e resolvi então entrar por esse caminho, transformar isso numa mensagem e compartilhar com vocês. Então, Lucas capítulo 17, versículo 32, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Fácil, não é? Fácil, vamos repetir todos juntos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa, irmãos, é uma das advertências mais sérias dos evangelhos. Essa advertência foi dita por Jesus. Foi ele quem disse: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela professava ser participante do povo de Deus. Ela professava pertencer à verdadeira religião. Ela foi casada com um homem íntegro, com um homem justo. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a referência. A história bíblica conta que ela deixou Sodoma no dia da destruição. Ela olhou para trás, descumprindo o mandamento de Deus, foi transformada em uma estátua de sal. E o Senhor Jesus Cristo lançou o exemplo dessa mulher, tomou ela como exemplo e apresentou para os seus discípulos. Ele que disse para a gente, todos nós, povo dele: lembrai-vos da mulher de Ló. Então nós vamos pensar um pouco nisso, e eu formulei algumas perguntas. Essas perguntas vão ajudar a guiar a nossa consciência, enquanto nós vamos avaliando o porquê Jesus fez essa colocação. Então, em primeiro lugar, o que torna essa advertência tão séria? Por que ela é tão séria para a igreja? Porque Jesus falou isso para os seus filhos, para os seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que isso é sério para a gente? Então deixe-me apresentar algumas razões. Primeiro, essa advertência é séria quando nós consideramos a pessoa que Jesus menciona. De quem Jesus está falando aqui? Ele não está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele não está falando de Sara, ele não está falando de Ana, ele não está falando de Ruth. Jesus escolheu o exemplo de uma pessoa cuja alma está perdida para sempre. Ele não tomou o exemplo de uma mulher fiel, de uma mulher que andou com Deus, de uma mulher que obedeceu ao Senhor. Ele tomou o exemplo de uma mulher cuja alma está padecendo no inferno. E ele usou esse exemplo para nos dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Segundo lugar, o que torna essa advertência séria é quando nós consideramos o tema que Jesus está falando. Aqui eu quero te chamar a atenção para o contexto dessa declaração de Jesus, sobre o que Jesus estava falando com seus discípulos quando ele falou essa frase: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos olhar Lucas 17, versículo 20. Lucas 17, versículo 20, aqui fala o tema que Jesus estava tratando com seus discípulos. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então, do que é que Jesus estava falando? Ele estava falando sobre o reino de Deus. Ele estava falando sobre a chegada do reino de Deus. E vocês lembram que os judeus, eles tinham uma expectativa de uma implantação de um reino militar temporal, e Jesus freia essa expectativa deles, dizendo: olha, vocês não esperem o reino do jeito que vocês estão esperando. O reino de Deus, ele não vai vir com visível aparência.
E aí quando você chega no versículo 24, olha o que ele diz. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então qual era o tema de Jesus? O tema de Jesus era o reino. O tema de Jesus era a chegada do reino. Jesus estava falando que o reino de Deus chegaria de uma forma inesperada, e ele disse que as pessoas estariam despreparadas, completamente despreparadas, como aconteceu no tempo de Noé, como aconteceu no tempo de Ló, cada um ocupado com sua vida, cada um ocupado em ganhar dinheiro, cada um ocupado em desfrutar dos seus prazeres, e de repente chega o dia da destruição, o dia do acerto de contas, e as pessoas estão despreparadas e por isso são destruídas. Então esse é o tema que Jesus está falando: reino de Deus e despreparo espiritual para receber o reino de Deus. E quando Jesus está falando esse tema, é que ele diz essa frase: lembrai-vos da mulher de Ló. Terceira razão que torna essa advertência séria: quando nós pensamos na pessoa que faz. Irmãos e irmãs, quem fez essa advertência foi Jesus. A Bíblia diz que Jesus é amoroso, que Ele é compassivo. Ele chamou as pessoas a virem a Ele, Ele ofereceu descanso às pessoas. Ele é cheio de ternura. Jesus, quando viu a cidade de Jerusalém incrédula, sem recebê-lo como Messias, Ele chorou. Ele ficou triste em ver que aquelas pessoas estavam rejeitando a salvação. Jesus, ele é compassivo ao ponto de orar pelas pessoas que estavam crucificando ele. Então quando um homem assim, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, de ternura, olha para o seu povo, olha para a sua igreja, olha para os seus discípulos e diz: tomem cuidado, observem o exemplo da mulher de Ló. Então essa advertência tem que chamar a atenção do nosso coração. Mais uma razão que torna essa advertência séria: quando nós pensamos nas pessoas às quais ele dirigiu essas palavras. Aqui a questão é: com quem Jesus estava falando? Olha o versículo 22, capítulo 17 de Lucas, versículo 22, note aqui com quem Jesus estava falando. Diz assim, verso 22: a seguir dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Com quem Jesus estava falando? Jesus estava falando com os seus discípulos. Irmãos, ele não estava falando contra os fariseus, os saduceus. Lembra aqueles perseguidores que odiavam Jesus? Talvez uma mensagem dessa seria muito mais apropriada aos nossos olhos se Jesus estivesse falando com incrédulos, se Jesus estivesse falando com aqueles que perseguiam e queriam matá-lo. Mas não, ele fala com seus discípulos. Ele está olhando para os seus discípulos, e ele tem os seus filhos, os regenerados, os que estão nele. Quando ele olha para essas pessoas e diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Mais uma razão, a quinta razão que torna essa advertência muito séria para nós: quando nós consideramos a maneira, o jeito que ele falou. Jesus, irmãos, ele não disse apenas: olha, tomem cuidado, sejam cautelosos. Ele diz: lembrai-vos.
é uma ordem. Ele fala, irmãos, como se corrêssemos o risco de esquecer. Ele não quer que isso saia da sua memória. Ele não quer que você tenha memória preguiçosa nesse assunto. Ele diz que você tem que manter essa advertência na sua mente todos os dias. Lembre-se da mulher de Ló, lembre-se da mulher de Ló, e não permita que nada roube isso da sua consciência. Então esses motivos demonstram mais do que tudo que essa advertência é muito séria para todos nós. Mas já que Jesus está falando sobre a mulher de Ló, em segundo lugar, a próxima pergunta é: quem era a mulher de Ló? Quem foi essa mulher na história bíblica? Por que Jesus tomou essa mulher, evocou essa mulher como exemplo para todos nós hoje? Então a primeira resposta: a mulher de Ló foi uma mulher que conheceu a fé verdadeira. Agora vamos lá em Gênesis capítulo 12. E vamos aqui olhar um pouco da vida dessa mulher, mulher cuja Bíblia, a Sagrada Escritura nem menciona o nome dela. Mas vamos ver aqui quem era essa mulher e por que Jesus tão seriamente usou ela como exemplo para falar com todos nós. Então, em primeiro lugar, ela conheceu a fé verdadeira. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 5, a palavra diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Nos dias de Abraão, irmãos, a verdadeira fé, o verdadeiro conhecimento de Deus era algo muito escasso na terra. Não havia tabernáculo, não havia a lei de Moisés escrita, não havia uma classe de sacerdotes. O conhecimento de Deus, ele era muito limitado, e ele estava presente em apenas umas poucas famílias que existiam. E a família de Abraão era uma dessas famílias. O restante das famílias da terra vivia em pecado, ignorância, superstição, distância de Deus. Então eu posso dizer para vocês que a mulher de Ló, ela foi uma mulher cercada de bons exemplos. A mulher de Ló, ela viveu no meio de uma família de pessoas que conheciam a Deus. Ela teve acesso à fé verdadeira. Nós poderíamos dizer que, em comparação a qualquer mulher do mundo daquela época, a mulher de Ló era uma mulher privilegiada. Ela teve contato direto com pessoas que amavam a Deus. Ela teve acesso à verdadeira religião. Portanto, ela é agraciada, comparando com qualquer outra mulher daquela época. Segunda resposta a essa pergunta: quem era a mulher de Ló? Uma mulher rodeada de pessoas justas que amavam a Deus. Ela teve um marido íntegro. Eu sei que muitos de nós temos uma reserva muito grande com Ló, mas Ló é mencionado no Novo Testamento como uma pessoa justa. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o versículo. Mas ela foi casada com um homem justo, com um homem íntegro. Ela tinha Abraão como seu tio, pelo fato dela ter casado com o sobrinho dele, Ló. Então ela faz parte dessa família. Ela sabia da fé, do temor, do compromisso com Deus, da vida de oração, tanto de Abraão como do seu esposo.
Lembra que enquanto eles estavam na terra de Canaã, eles viviam armando suas tendas em um lugar e outro lugar. Então ela sempre via eles armando tendas e buscando a Deus e andando com Deus. Ela viveu entre pessoas assim, ela viveu com pessoas de fé. E quando a gente olha, irmãos, a vida de Abraão e a vida de Ló, eles não eram aquelas pessoas que serviam a Deus apenas por formalidade. Eles não eram simplesmente religiosos frios. Eles amavam o Senhor, eles andavam com Deus, eles eram fiéis, eles tinham comunhão com Deus. Então ela viveu entre uma família assim. Ela viveu no meio de uma família consagrada. E isso não é um privilégio pequeno. Uma pessoa que tem o privilégio de conviver no meio de uma família de pessoas convertidas, de pessoas que amam a Deus, de pessoas que são consagradas, que estão determinadas em conhecer o Senhor, isso é um privilégio muito grande. E essa mulher teve todos esses privilégios. Mais um privilégio dela, o marido dela. Ela viveu ao lado de uma pessoa que foi um pregador da justiça. Agora vamos lá em 2 de Pedro, e aqui eu vou mostrar para vocês essa referência, que embora muitos de nós tenham uma certa reserva com Ló, por tudo que aconteceu na vida dele, aqueles episódios, depois que ele saiu de Sodoma, com as filhas dele, que são coisas terríveis e tristes, conquanto ele tenha tido um fim de vida muito terrível, mas ele foi um homem justo. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Olha como o autor se refere ao marido dessa mulher. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Você notou que por 3 vezes o autor, dirigido pelo Espírito Santo, ele mencionou a palavra justo para falar de Ló. Ló era homem justo, Ló era homem justificado. Aqui ele é colocado ao lado de Noé. Do mesmo jeito que Noé, para a sua geração, foi como uma pequena luz no meio de uma escuridão completa, Ló também foi assim. Ele era a única lâmpada da existência de Deus nas cidades de Sodoma e Gomorra. Ele é colocado dessa maneira. E ele é tido aqui como uma pessoa piedosa. O texto diz que ele era afligido todos os dias por causa do procedimento libertino dos sodomitas. Então quando ele passava pela cidade, que ele via aquelas coisas terríveis que aqueles homens, aquelas mulheres praticavam, aquela sexualidade livre, o texto diz que ele ficava afligido. Irmãos, isso é marca de conversão. Nós até nos incomodamos com o pecado durante algum tempo, mas parece que com o passar do tempo, o pecado meio que vai se tornando normal. A gente começa a ver a sodomia, a libertinagem, tudo aquilo que não presta, e parece que a gente vai se acostumando. Ló não foi assim. O texto diz que todo dia, ele tinha a alma atormentada. Essa palavra atormentada na língua grega é a mesma palavra que era empregada para falar da tortura para obter uma confissão. Quando você submetia a pessoa a todo tipo de suplício para que ela confessasse alguma coisa. E o texto diz que era assim que a alma de Ló estava afligida todos os dias por causa da sodomia daquelas cidades. Então você imagina, a mulher de Ló foi casada com uma pessoa assim. Quantas vezes essa mulher talvez não viu seu marido em casa chegando em lágrimas? Quantas vezes essa mulher não viu o seu marido triste, com o coração pesado, ele vendo o pecado daquela comunidade e aquilo martelando no seu coração?
Ela via isso, irmãos, ela via piedade no seu marido. Ela via nele uma pessoa justa, uma pessoa que amava o Senhor e que não se conformava com o que ele assistia todos os dias em Sodoma. Então ela foi casada com um homem que amava a Deus. Então essa é a identidade dessa mulher. Uma boa família, um bom casamento. E a próxima declaração, ela não só conviveu com eles, mas a gente pode dizer que ela teve contatos pessoais com Deus, com o reino de Deus. Vocês lembram que Abraão recebeu as promessas de Deus? Nós lemos lá em Gênesis 12, Deus dizendo: sai da tua casa, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação. Ela estava com ele quando ele recebeu essas promessas. Quando ele saiu armando suas tendas da cidade de Ai até a cidade de Betel, ela estava lá acompanhando ele, sabendo que aquilo era muito mais do que a sua jornada física, era a sua jornada espiritual. Ela estava lá. Quando os anjos vieram a Sodoma avisar Ló de que ele deveria partir daquela cidade, ela estava lá com ele. Vamos para Gênesis capítulo 19 e atestar esse fato. Gênesis 19. Esse versículo aqui fala dos anjos conversando com Ló na casa dele. Gênesis 19, versículo 12 diz assim: então disseram os homens a Ló, esses homens aqui são os anjos: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nas cidades, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então imagina, irmãos, o que é você receber 2 anjos na sua casa, você hospedar 2 anjos, esses 2 anjos conversarem com você, esses anjos dizerem para você os planos de Deus, esses anjos falarem para você: olha, nós viemos aqui para salvar vocês, vocês são amados de Deus, Deus vai destruir essa cidade, mas Deus quer conservar essa família, então saiam daqui imediatamente. A esposa de Ló estava ouvindo isso. Isso não é um privilégio muito grande? Olha agora o que diz o versículo 15: ao amanhecer, apertaram os anjos a Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Irmãos, o anjo não só falou com ela, o anjo estava lá meio que empurrando ela: olha, saia daqui, se levante, deixa essas coisas aí, deixa essa casa, salva a tua vida. Isso é um privilégio, irmãos, tremendo, que essa mulher teve, que nenhuma outra pessoa da época pôde ter. Bem, isso nos leva à terceira pergunta: qual foi o fim da mulher de Ló? Até agora nós falamos de todos os privilégios que ela teve, e ela teve muitos privilégios. Ela teve contato com os anjos, ela foi casada com um homem fiel, ela teve contatos com Deus, ela teve contatos com o plano de Deus para a sua vida. Qual foi o fim dela? Primeira resposta: ela morreu sem a graça de Deus, impenitente, isto é, sem arrependimento, e descrente. Esse foi o fim dela. Isso, irmãos, apesar de todos os privilégios que ela teve, todos os meios de graça que ela teve, todas as advertências do céu, todos os anúncios de Deus, apesar de tudo isso, os olhos do seu entendimento nunca foram abertos, a sua consciência, ela nunca foi despertada para o reino dos céus, ela nunca foi trazida realmente para um estado de obediência e de conversão ao Senhor. As suas afeições, o seu amor, nunca estiveram nas coisas do alto. Ela nunca amou a Deus com todo o seu coração. Ela tinha religião? Tinha. Mas era uma religião de conveniência. Era uma capa.
Provavelmente até o seu marido, que mais convivia com ela, foi enganado pela expressão religiosa dela. Ela se permitiu ser conduzida pela fé do seu marido, meio que de forma passiva, mas em todo o tempo o seu coração, as suas afeições estavam naquela cidade. Ela amava a cidade, ela amava tanto Sodoma que ela podia ser reconhecida como um habitante de coração daquela cidade terrível. O mundo estava no coração dela e o coração dela estava no mundo. E ela viveu nesse estado toda a sua vida, com uma capa de religião, e ela, quando no dia da sua morte, sua máscara caiu, e se viu realmente que ela não passava de uma pessoa sem graça de Deus, uma pessoa que nunca se arrependeu dos seus pecados, e uma pessoa descrente, não convertida, embora estivesse no meio do povo de Deus. Que coisa triste, não é, irmãos? Que coisa triste. Qual foi o fim da mulher de Ló? A segunda resposta é que ela sempre vai ser lembrada como um exemplo de apego ao mundo. Uma pessoa, irmãos, completamente cega pelo pecado. Cega pelo pecado. Tanta luz que ela teve, tanta informação, tanta revelação. Parece que aquilo só endureceu ainda mais o seu coração. Ela tinha até um certo apreço por Deus, ela tinha até uma prática religiosa, mas de fato ela nunca se rendeu ao Senhor. Ela se mostrou uma mulher engolida pelo paganismo, embora estava disfarçada como uma filha de Deus. Bom, isso nos leva ao quarto momento da nossa mensagem, que agora é chamar para nós. Que lições nós podemos aprender desse evento? Então aqui, o meu ponto agora é trazer você para a declaração de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus queria dizer com essa declaração? Então, em primeiro lugar, é que a posse ou a mera possessão de privilégios religiosos não salva a alma de ninguém. Em outras palavras, você pode ter todo tipo de vantagem espiritual, ricas oportunidades, meios de crescer espiritualmente. Você pode estar no meio do povo de Deus, ouvir boas pregações. Você pode ser instruído fielmente na palavra do Senhor. Você pode viver no meio da luz, ter conhecimento, estar cercado de pessoas que são santas, que amam a Deus, que definitivamente são boas companhias, influências positivas para a sua vida. Mas mesmo assim, com toda essa luz, com toda essa graça, você pode permanecer não convertido e estar perdido para sempre. Você pode se permitir ser enganado pela religião. Você pode se permitir de achar que o simples fato de você vir a uma igreja evangélica frequentemente e você até contribuir com ela e você ser assíduo, isso de alguma maneira gera uma aceitação de Deus por você. Isso é um grande engano. Às vezes nós pensamos assim. Nós olhamos para as pessoas e imaginamos mais ou menos, olha, o mundo é muito difícil, o mundo é cheio de influência ruim, vamos cercar essas pessoas de boas influências, vamos colocá-la numa igreja, vamos criar essa pessoa dentro de uma igreja, vamos formar suas amizades entre irmãos, quem sabe futuramente até não se casa com uma pessoa que seja da mesma fé, quem sabe não vai trabalhar na empresa onde tenham muitos crentes, e a gente pensa que se nós cercarmos as pessoas com muitos privilégios, elas são de Jesus. Mas isso, irmãos, é um grande engano. É um grande engano. Para você salvar uma alma de alguém, essa é a segunda ideia, precisa muito mais do que privilégios. Muito mais. Teve tantas pessoas, irmãos, que tiveram privilégios na Bíblia, que andaram com Deus ou andaram ao lado de pessoas de Deus, mas que no fim da vida se mostraram apóstatas, se mostraram pessoas que não eram convertidas. Poderia citar no Antigo Testamento o exemplo de Joabe, que andou com Davi, homem de confiança, e quando chega no final da vida de Davi, ele apronta coisas terríveis, ao ponto de se voltar contra o próprio Davi.
Vocês lembram de Geazi, aquele criado de Eliseu, que acompanhou aquele homem de Deus que viu tantos milagres, irmãos, milagres poderosos, mas ele deixou-se vencer pelo amor ao dinheiro, querendo tomar dinheiro em troca do milagre que Eliseu fez, e por isso ele foi tomado de lepra e morreu leproso. No Novo Testamento você lê Paulo mencionando um homem que era companheiro dele, que estava fielmente ao seu lado, chamado Demas, dizendo, nas cartas você vê Paulo falando de Demas, que Demas estava com ele, que Demas era companheiro dele, mas quando chega no final da vida, Paulo escreve tristemente, Demas amou o presente século, ele me abandonou, me causou males. O que dizer, irmãos, do próprio Judas Iscariotes, que esteve com Jesus 3 anos e meio, bebendo da boca do próprio Deus encarnado, que esteve entre os discípulos, que teve experiências espirituais, e no final ele se revelou filho da perdição. Todas essas pessoas, irmãos, morreram nos seus pecados, eles tiveram conhecimento, eles tiveram advertências, eles tiveram oportunidades, pessoas privilegiadas, mas que nunca tiveram o testemunho do Espírito Santo no coração. Então essa noite eu quero te chamar a atenção para isso, olha, valorize os privilégios que você tem, mas não descanse a sua alma neles. Ter privilégios, irmãos, é uma coisa muito boa. Você ter uma boa igreja, você ter bons amigos cristãos, você ter acesso a amizades cristãs, você pode valorizar isso, até se beneficiar disso, mas você definitivamente não pode colocar isso no lugar de Cristo. Você deve receber, você deve até ser grato por Ele, mas você precisa entender que ter privilégios espirituais não transforma o seu coração. Na verdade, privilégios espirituais, quando não utilizados corretamente, eles prejudicam você, eles causam dano, eles cauterizam a sua consciência. Você ouve a palavra, você ouve a palavra, você ouve a palavra, mas chega um tempo que você se acostuma, você apaga o espírito, você não permite mais que a palavra de Deus vá ao fundo no seu coração. Então o privilégio espiritual que devia te aproximar de Deus, ele começa a cauterizar sua consciência, ele aumenta a sua responsabilidade diante de Deus e só vai agravar o dia da sua condenação. Então o privilégio espiritual, ele faz isso. Eu já disse isso aqui algumas vezes na igreja, que as pessoas mais endurecidas que eu conheço não são os ateus, definitivamente não são os ateus, os agnósticos não são. Os mais endurecidos são aquelas pessoas que periodicamente têm contato com a Bíblia, têm contato com a igreja, têm contato com o povo de Deus, mas que são estéreis. É um contato estéril, superficial, que chega na sua consciência, mas não bate no seu coração, que alimenta a sua cabeça com informações, mas não muda a sua vida. E essas pessoas, irmãos, com o passar do tempo, elas vão se tornando duras, elas vão se tornando coração impenetrável, que a palavra de Deus não fala mais, pode ser a advertência mais dura, não toca mais o coração. Então preste atenção no que está sendo dito. Você vai a uma igreja, você participa, você ouve sermões, isso é um grande privilégio, mas no final das contas, o que é que tem no seu coração? A palavra de Deus está indo no seu coração? O Espírito Santo está testemunhando dentro do seu coração? Se você está numa igreja periodicamente e isso não está acontecendo na sua vida, permita-me dizer com todo respeito, você não é melhor do que a mulher de Ló. Você não está numa situação melhor do que a dela, porque a situação dela é precisamente essa: contato estéril com as coisas espirituais. Então você talvez está aqui essa noite, já tem um tempo que o Espírito Santo de Deus está incomodando seu coração com alguma coisa, por alguma coisa que você deveria fazer e você não está fazendo,
ou por alguma coisa que você deveria deixar de fazer, e você também não tem feito. E eu estou te dizendo que esse contato estéril com a palavra de Deus, sem reação, sem arrependimento, sem mudança, com o passar do tempo vai fazer um grande mal para a sua alma, para o seu coração. Você vai se tornar uma pessoa endurecida. Você vai se tornar uma pessoa cujo o poder da palavra de Deus não toca mais você. Você não se impressiona mais com a beleza de Deus. E você não vê com tanta tristeza e com tanta malignidade o seu pecado. E isso vai cabalmente afastando você. E o seu fim provavelmente não vai ser um fim diferente da mulher de Ló. Eu queria também dar uma palavra com você que é filho de pais evangélicos. Você que teve o privilégio de nascer num ambiente de pessoas convertidas. Eu quero te dizer que esse é um dos maiores privilégios da nossa vida, que você pode ter, você nascer no meio de uma família cristã, verdadeiramente cristã. Você provavelmente já era alvo de orações quando você nem existia ainda fisicamente nesse mundo. Posso dizer isso pelo meu filho. Eu orava pelo meu filho quando minha esposa nem grávida estava ainda. Então você crescer dentro de uma família que ama o Senhor é um privilégio muito grande. Você aprendeu o Evangelho desde cedo. Você ser privado de experiências mundanas, que mesmo depois de convertido, elas ainda continuam lá, aquelas cicatrizes que marcam a sua vida, às vezes o restante da sua vida, decisões erradas que você fez antes da sua conversão. E quando você nasce num lar cristão, na maioria das vezes você é poupado disso, e isso é um privilégio. Mas, a despeito de todos esses privilégios, cuidado para você não se tornar uma pessoa estéril e infrutífera. Tome cuidado para que o seu coração não seja duro, para que você não tenha arrependimento, seja mundano. Lembra-se que você não vai poder entrar no reino de Deus através da fé dos seus familiares. Você tem que ter sua experiência com Deus. Você tem que ter a sua conversão. Você tem que ter a sua transformação. Você tem que ter a sua própria fé, o testemunho do Espírito Santo no seu coração. Você tem que ir a Jesus. Você tem que comer do sangue, beber do sangue e comer da carne de Jesus. Você precisa da sua própria santificação. Porque se não for assim, o seu fim vai ser que nem o fim da mulher de Ló. Então, irmãos, a advertência de Jesus para nós esta noite é essa. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. Jesus falou, o reino de Deus não vem com visível aparência. Vai ser como num piscar de olhos. E a coisa mais triste, irmãos, do nosso mundo é que a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló vai acontecer na nossa geração. O reino de Deus vai chegar e vai haver um monte de gente despreparada. Vai ter gente despreparada dentro das igrejas. Isso é o mais triste. Pessoas que estiveram domingo após domingo ouvindo a palavra de Deus, mas foram infrutíferas. Então a advertência de Deus para a gente, irmãos, é essa. Vamos lembrar do exemplo dessa mulher. Não seja endurecido no seu coração. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Aquilo que Deus está requerendo de você, você é responsável por isso. Lembre-se que qualquer privilégio espiritual que você tenha, sem a graça do Espírito Santo, qualquer privilégio é inútil. Portanto, todos juntos, vamos lembrar da mulher de Ló.